Bom, pessoal, nessa aula aqui vou dar uma palhinha aí. Eu vejo o pessoal com muita dificuldade nesse questão de AF, o carro saindo, o carro chega lá, o cliente relata que está com combustível é a gasolina, mas aí você põe nos parâmetros, está dizendo que está no etanol, muita confusão, defeito de sonda, né? Mistura rica, mistura pobre. Pessoal, é um assunto muito complexo, né? Então, eu vou dar só uma palhinha aqui sobre sinais, tá bom? De estar recebendo de sonda. Bom, vamos lá. Ó, aqui eu desenho a admissão, que entra, né, o combustível e o ar, e aqui é onde os gases são expulsos, né, pela válvula de escapamento. Lá no escapamento vai a sonda lambda, né? Essa sonda ela informa a quantidade de oxigênio que está passando no escapamento. Ela informa o módulo. O módulo, tendo essa informação de quantidade de oxigênio que está passando no escapamento, ele determina se a mistura está pobre, rica ou estequiométrica. A mistura ideal, o que seria, pessoal? Tá vendo? Aqui é 0 volt, aqui é 1 volt e aqui é 450 milivolt. Uma mistura ideal estequiométrica é ela variar o sinal abaixo de 450 e acima de 450 milivolts. Você pode medir com um multímetro, não precisa ser um osciloscópio, mas eu vou pôr aqui para ficar mais didático, tá, pessoal? Então, o que é uma mistura estequiométrica? Vamos dizer nesse exemplo aqui, né? Nesse exemplo, que a mistura esteja tudo ok, ó, que seja 2 milissegundos, ó, 2 milissegundos, ó, gasolina. Então, geralmente, o veículo a gasolina, de 2 a 3 milissegundos, ele vai estar na gasolina. E de 3 a 5 milissegundos, ele está etanol. Então, vamos pôr que a gente pôs nos parâmetros lá, para ler o gráfico, o tempo está de 2 milissegundos, né? E olha só, acima de 450 e abaixo de 450. Isso aqui, pessoal, é a mistura ideal, a mistura boa. Olha lá. Beleza? Você vai ver esse gráfico ou no multímetro, ou no scanner aí, ou no osciloscópio, você vai ver isso aí. Para que o módulo de injeção vai mudar o tempo se a mistura está ideal? Não tem motivo, não tem razão para ele fazer isso. Ele só vai mudar o tempo de injeção se essa mistura ficar acima de 450 por um determinado tempo ou abaixo de 450 milivolts, beleza? Agora eu vou dar um exemplo que um cliente chegou e está tendo um problema, dificuldade de pegar o carro e tal, e você viu que tem um problema de AF. Eu vou dar um exemplo. O cliente falou que estava abastecido com gasolina. Você entrou lá nos parâmetros e está assim, ó, 100% etanol. E o veículo está configurado lá nos parâmetros que o carro está dizendo que o carro está com etanol, mas você sabe que está com gasolina. Aí vamos pôr lá que você verificou o tempo de injeção desse carro, que ele está assim, ó, 4,5 milissegundos. Certo? Mas você verificou que a sonda está secando. Né? Olha lá, está em 4,5, mas está secando. Sim. Por quê, pessoal? Por causa disso daqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Por que ela está 4,5 e está secando? Porque só com esse tempo de injeção que o módulo fazendo essa correção que ele conseguiu secar. Porque quando estava na gasolina nos 2 milissegundos, não conseguiu, tá? Eu vou dar um exemplo. O que você faz nesse caso? Você entra lá em resets, reseta os parâmetros, reseta as falhas, reseta tudo e configura o carro para gasolina. Veja bem, você tem que ter certeza que esse carro está abastecido de gasolina, tá? Às vezes é uma qualidade ruim da gasolina, você aproveita já para fazer o teste. Então, tira aquela gasolina, põe na proveta, verifica a qualidade daquela gasolina e se ele realmente está com gasolina. Reseta os parâmetros, muda o AF para gasolina. Isso já com o motor quente. Faz o motor quente, tudo certinho, motor quente. Sabe o que você vai enxergar? Você vai enxergar assim, ó, que ele passou realmente o tempo de injeção, mudou. Vou dar um exemplo. Para 2 milissegundos. Só que a leitura da sonda, quando você colocar lá, vai ficar assim, ó. Ó.
vai ficar em mistura pobre. O que um módulo de injeção vai fazer nessa situação? Lembra que eu falei para vocês que o módulo ele quer uma mistura ideal, e para ter uma mistura ideal ela tem que ciclar entre mistura rica e mistura pobre. Nesse tempo de injeção não está fazendo isso. O que o módulo vai fazer? Ele vai aumentar o tempo de injeção. Ele vai aumentar para 2,5, ele vai aumentando, pessoal, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Ele vai aumentar para 3 milissegundos. Ele fazendo isso, o que aconteceu? Ó, aconteceu isso aqui, ó. O que ele vai fazer o módulo? Ele vai continuar aumentando o tempo de injeção, pessoal. Só que assim, lembra que eu falei que até 3 milissegundos é gasolina? Só que ele vai passar, ele vai entender que ele está usando uma quantidade maior de combustível. Então ele vai entender que esse carro está usando muito combustível para gerar combustão. Então esse carro está com etanol. O módulo de injeção, ele não sabe, ele não tem um sensor, em muitos casos, né, pessoal? Em muitos casos ele não tem um sensor de etanol como os carros têm. Então ele não sabe o que está no tanque, não sabe se é etanol ou gasolina. Ele determina se está com etanol ou gasolina pela leitura da sonda, pela mistura estequiométrica, né? Então ele vai mudando, pessoal. Aí ele fez isso aqui, ó. Ele deixou o ponto de 4,5 milissegundos. Quando o módulo fez isso, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. A mistura ficou estequiométrica. Aí sim, ele vai parar esse tempo de injeção, e aí vai determinar a quantidade que está sendo usada através do tempo de injeção, né? E ele vai determinar que está com etanol, porque o tempo de injeção ele está usando muito combustível. Será que ele está usando muito combustível? Será que não é uma baixa pressão na linha? Por exemplo, o carro tinha que estar com 4 bar de pressão, ele está trabalhando com 2,5, vai diminuir a vazão do bico, e mesmo com o tempo de injeção vai ter que aumentar. Então tem vários fatores, pessoal, deficiência em bico injetor, tá? Então tem vários fatores que vão fazer isso, vai determinar vocês descobrirem. Mas para vocês entenderem o processo, como que é feito, como que eu vou ter um caminho, entendeu? Vocês apaguem as falhas, faz o reset, faz tudo bonitinho e depois deixa o gráfico para vocês verem. Então é importante a gente entender isso. Eu vou dar um outro exemplo. Ó, vamos supor que a gente está com um carro problemático, defeito de sonda. Porque ele pôs que está com falha de sonda lá. Mesmo ele aumentando para 4,5 não foi suficiente, a mistura ficou pobre. Ó, a mistura ficou pobre. Aí ele aumenta, pessoal, ele aumenta para 5 milissegundos. Acredite se quiser, tem sistemas que fazem isso. Aí ele continua. Aí ele aumenta o tempo lá, vou dar um exemplo para vocês na prática depois. Ele aumenta para 7 milissegundos. Olha só que exagero. A mistura continua pobre. Então ele vai aumentando, vai chegar uma hora que ele vai chegar, por exemplo, em 9 milissegundos, a mistura vai ficar pobre. O módulo de injeção ele vai entender que tem alguma coisa errada na leitura da sonda, ele às vezes ele ocupa a sonda, né? Vai determinar uma coisa errada e vai gerar um código de falha. Ele gerando esse código de falha, ele vai desconsiderar a leitura da sonda. Ó, ele vai desconsiderar a leitura da sonda, vai gerar o código de falha e aí ele vai determinar a mistura para os outros parâmetros. O problema é que tem sistema que até ele chegar, o módulo de injeção, até ele chegar à conclusão que está com uma falha aqui tremenda, ele já zoa tudo o carro. Aí o carro já começa a falhar, perde AF, no outro dia não funciona. Então tem sistemas que demoram muito para reconhecer que essa leitura está errada, né? Aí que é o ruim que acontece muitas vezes, que o carro não pega, fica falhando, né? É de sistema para sistema. Mas é importante vocês entenderem, que eu quero passar, é que o módulo de injeção, ele determina o tempo de injeção pela leitura, um dos parâmetros, o principal
é a sonda Lambda, né? É o principal para ele determinar o tempo de injeção. Então, quando vocês pegarem um carro, eu pego o tempo todo, pessoal, o tempo todo. O pessoal não chega a dar defeito e tudo, porque é uma adaptação, né? Mas você vê o tempo de injeção totalmente fora, né? O cliente fala que o carro está abastecido. Lembra lá que eu falei etapa 1, etapa 2? O cliente fala que ele está abastecido com gasolina e você vê um tempo de injeção lá de 4,5 milissegundos. Né? Aí você pergunta, você não usa etanol? Ele não usa não, porque se eu usar etanol piora a situação. É isso aí, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, né? Entender como que o módulo faz essa mistura aí, determina. E até a próxima aí, beleza? Fiquem com Deus aí.